Hoje o capítulo vai ser um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer nesse podcast, porque eu realizei um sonho recente, né, que foi de conhecer um pouco mais profundamente o Brent Johnson, né? Eu tive contato com ele e ele não somente é um cara super simpático, mas ele topou fazer uma entrevista, né, para a gente poder conversar, inclusive, várias das coisas que eu buscava entender um pouco, né, no sistema euro-dólar e várias coisas que ele já falou em diversas entrevistas, mas que não fechava muito bem. E a gente acabou tendo uma conversa muito interessante, quase uma hora, perguntando assim de forma profunda, para poder aprender mais sobre a perspectiva que ele traz em relação ao funcionamento do dólar. Ele é uma das pessoas mais que obviamente eu uso bastante os temas que ele fala aqui no podcast, mas eu sempre aprendo coisas novas e eu queria compartilhar com você uma das coisas que a gente conversou, né, nesse bate-papo. Então, a primeira delas, obviamente, eu tentei colocar um pouquinho mais do contexto brasileiro, né, perguntando por que o Brasil assim, tem essas mudanças, né, em relação à moeda, etc. E hoje, até tendo uma moeda mais estável como o real, mas que acaba tendo ali também, ficando na berlinda, muitas vezes. O brasileiro é muito ligado no que acontece com o dólar e até tem contas, né, de bancos digitais. Hoje em dia o brasileiro ele se dolariza um pouco mais e também a perspectiva de futuro dele em relação a isso. E ele deu alguns insights, né? Trouxe até alguns paralelos com a situação parecida que a Argentina vivia antes e que hoje é uma situação bem diferente do que se vive no Brasil e que cada país ele lida de uma forma diferente, né? Então, foi bem interessante pegar parte dos insights dele aí. Nós também conversamos sobre a questão da impressão de dinheiro, né? Eu sempre tinha uma certa pergunta, uma dúvida em relação à real mecânica, porque em alguns momentos os Estados Unidos eles não têm controle nenhum sobre o que acontece no eurodólar, mas em outros momentos ele consegue influenciar indiretamente. E eu queria saber se era somente a narrativa ou se tinha mesmo alguma coisa mecânica em relação aos bank reserves, que eu sempre falo, né, as reservas que se tem, que não entram no sistema bancário. E ele deu uma perspectiva bem interessante de que os Estados Unidos eles conseguem na forma relativa. Então, se você comparar os Estados Unidos com o resto do mundo, ele tem muito mais controle sobre o dólar do que o resto do mundo. Só que ele em si não tem total controle sobre o dólar. Então ele sempre traz o jogo da relatividade, que é muito importante a gente entender que o fato de os Estados Unidos serem a maior economia do mundo não significa que seja uma boa economia. Percebe? O fato dos Estados Unidos terem um pouco mais de controle sobre o dólar do que os outros países não significa que os Estados Unidos tenham total controle do dólar. Então, entender essas nuances faz com que a gente saia um pouco. Ele até falou um momento, ele disse assim, eu até teve momentos que eu gostaria de tirar o meu chapéu de justiceiro social econômico, né, para o que eu gostaria que acontecesse no sistema monetário, para poder avaliar o que realmente acontece, porque o meu papel é de gerenciar dinheiro. Então, se eu ficar somente nas minhas paixões, eu vou perder dinheiro, porque com certeza eu não vou entender o que de fato está acontecendo. E isso é uma das coisas que eu mais acho interessante no que ele fala. Mas ele admite que ele erra bastante também, certo? Então, ninguém está aqui para dizer que tem a certeza das coisas que vão acontecer. Mas melhor do que tentar acertar sempre é você tentar estar sempre preparado para que mesmo que você esteja errado, você não tenha prejuízo. Então eu achei muito interessante essa pegada que ele trouxe. Falamos também sobre a parte da desglobalização, onde você tem a reunião do BRICS, né, que vai acontecer, etc. Conversamos até alguns minutos sobre as sanções da Rússia, como que ela lida, que eu tinha várias dúvidas, né, em relação a uma narrativa onde a Rússia não tem, digamos assim, um acesso ao mercado pelo sistema SWIFT, mas ao mesmo tempo as prateleiras dos supermercados estão cheios. E ele trouxe uma perspectiva bastante interessante sobre a Rússia ser um país único, que mesmo tendo as sanções, ela consegue mais ou menos se tornar autossuficiente em muito mais coisa do que a gente imagina, sem falar do fato deles terem armas nucleares, que ajuda bastante. Mas é muito importante não tomar, ele até falou assim, é muito importante não tomar a Rússia
como se a Rússia consegue, qualquer outro país vai conseguir fazer. E principalmente quando você depende de outros países seguindo a mesma coisa para que você possa de fato implementar alguma coisa. Mas o que eu acho legal é que ele sempre fala, possível mas é muito difícil você fazer isso sem uma dor generalizada. E essa dor é o que a gente sempre fala, né? É a parte do deleveraging, ou seja, de você desalavancar os seus empréstimos numa moeda que mesmo que você tente se livrar dela, você acaba aumentando a demanda por ela, porque não tem a moeda circulante para pagar a dívida existente, né? Alguma coisa que eu falo bastante no podcast. Perguntei também sobre a tendência do mundo de determinados países começarem a abandonar as suas moedas locais e alguma tendência possível de dolarização. E, na verdade, ele disse que isso já acontece, né? Ele até citou o caso da Argentina, mas assim, eu até perguntei assim, mas mesmo isso sendo uma tendência, podendo ter esse problema, né? Se um país tiver uma moeda bastante fraca e ele acabar adotando o dólar, você vê isso como uma coisa boa, uma coisa que deveria ser feita? Ele fala, na verdade, a adoção do dólar não é por uma escolha estratégica para melhorar o país, é simplesmente pela falta de opção. Você faz isso como a única forma viável por um colapso interno da sua economia. Então não é uma coisa, não é como você fazer o plano real no Brasil, né? Você fazer uma coisa pensada, etc. Até porque quem entra nessa jogada, ele vai perder completamente a sua soberania monetária, né? O seniorage, que ele fala bastante nos conteúdos dele, né? Que só os Estados Unidos têm, de fato, esse seniorage, ou seja, ele até explicou um pouquinho, né, o custo de você fazer aquela moeda em relação ao que aquela moeda te compra, né? Só os Estados Unidos tem um seniorage que permite uma margem muito grande, justamente porque é o único país que pode fazer os próprios papéis, papel moeda em si, né? Nenhum outro país consegue, apesar de ser cada vez menos importante. Mas essa questão trava os outros países, mas às vezes é o melhor, é o menos pior dos remédios em alguns casos, mas isso infelizmente acaba sendo uma tendência também. Então eu achei legal ele comentar sobre isso. Também falamos sobre o carry trade, né? Falamos sobre os diferenciais de juros, qual parte que é diferencial de juros e qual parte que é risco, porque você vê muitos carry trades acontecendo. Só que não é porque você tem um diferencial de juros que necessariamente o dinheiro vai para o lugar onde o juros está mais alto. Eu até perguntei, né? Eu falei assim, qual que é a proporção do risco? Ele falou, realmente depende de país para país, porque se a gente pegasse o Brasil, por exemplo, que tem as maiores taxas do mundo, seria o melhor carry trade do mundo. Você sugaria o dinheiro dos Estados Unidos e iria tudo para o Brasil para pegar na taxa Selic ou nos papéis, que muitos, inclusive, mostram prints no próprio Brasil, né, de como que os juros não param de subir na curva de juros brasileira. Então, tecnicamente, é para ter uma enxurrada de dinheiro. Só que se a percepção de risco continua sendo alta, mesmo com juros exorbitantes, você continua não atraindo capital e o dólar consegue subir assim mesmo. Tanto que é o fato que vem, inclusive nesse exato momento, né, que eu estou falando, teve uma subida forte do dólar em relação ao próprio real, fazendo com que ele chegue aí, nesse momento está 5,69, né, subindo quase 0,8%, mesmo com juros exorbitantes. Então, realmente vai depender, isso na verdade são as formas de você poder ver qual que é o faro de risco que um determinado banco tem. Mas conversamos também sobre o que se vê ali no final das contas, né? Qual que é o final do jogo na teoria do milkshake do dólar. E é aí que ele mesmo admite que é difícil você saber o que vai quebrar primeiro, mas uma coisa é certa, nenhuma dívida consegue ir para sempre. Isso realmente vai acabar. A questão é que isso vai acabar primeiro também fora dos Estados Unidos. Então, por mais que detestemos os Estados Unidos, por mais que o império caia no final do jogo, né, ou da história, isso pode durar muito mais tempo do que você imagina. E isso, inclusive, ele mesmo admitiu que ele achou que fosse muito mais rápido do que está já durando. Ele achou que fosse uma coisa de 5 anos, 10 anos, mas isso pode se estender até mais tempo do que a gente possa imaginar. Então foi uma conversa muito interessante,
interessante. Eu vou, obviamente, que a gente gravou essa conversa, eu vou colocar ela no nosso conteúdo, primeiramente para membros, no domingo, né, com legenda, vou preparar isso. E aí, depois de um certo tempo, a gente vai poder liberar no canal acho que nos vídeos de sábado, né? Vou ver exatamente como fazer para fazer uma coisa bem bacana, né? Então, foi uma entrevista em inglês, obviamente, então tem que trabalhar um pouquinho nisso. E aí vai dando ideias também de possíveis entrevistas que possa abrir no futuro, tá bom? Então, acho que isso, pelo menos, só para dar uma ideia, né, de tudo que nós conversamos, foi um momento muito, muito importante, assim, para mim, como um pequeno canal, né, de podcast, para conversar sobre macro e compartilhar essa paixão, e como são pessoas que gostam de conversar sobre assunto, né, e podem disponibilizar do seu tempo. Então, agradeço muito ao Brent Johnson, e vai ser bem interessante transmitir isso para vocês. Espero que isso agregue o máximo possível. Então, quem for ver isso no canal em breve, eu gostaria também dos seus comentários, né, para ver se isso agregou para você, tá bom? Forte abraço.